Que é? Benson perguntou casualmente. Melissa olhou para o irmão com uma expressão séria porque sentiu que o comportamento de Klein essa noite também era estranho. Na verdade, parecia apenas um pouco mais normal do que o comportamento de Elizabeth e mais tarde de Selena. Klein riu, pois há muito pensou em uma desculpa e disse: houve um erro em uma das descrições do documento e eu já informei a meus colegas que o entregaria a eles quando chegasse cedo à empresa amanhã de manhã. Então posso corrigi-lo agora, já que está a caminho, ou acordar pelo menos meia hora mais cedo amanhã de manhã. Sem dúvida, escolhi fazer o primeiro. Ah, não é de admirar. Tive a sensação incômoda de que sua mente não estava no jogo, então você estava mesmo pensando no trabalho. Benson sorriu, iluminado de repente. Não, peço desculpas. Devo dizer que o jogo de cartas ajudou você a pensar. Tudo bem, vamos esperar por você. E Melissa desviou o olhar e alisou os babados de suas mangas engajeantes. Como já havia passado do horário de funcionamento das carruagens públicas com os sem-trilhos, os três irmãos se despediram de seus anfitriões antes de alugarem uma carruagem nas proximidades. Custava 2 solis a cada 45 minutos. Ouvi dizer que todo cocheiro que aluga sua própria carruagem acrescenta taxas ridículas, Benson reclamou em voz baixa. Ele tinha usado a maior parte do dinheiro que ganhou antes para pagar o motorista. Klein sorriu e respondeu: acho muito aceitável, afinal são quase 11 horas. Eu só estava brincando, achei que poderíamos dividir a carruagem com outros convidados. 45 minutos podem nos levar a muitos lugares. Benson olhou pela janela para as outras pessoas que estavam alugando carruagens uma após a outra. Eu sei, carona compartilhada. Klein esfregou o topo de sua bengala incrustada de prata e disse: não temos problemas com isso, mas os outros clientes talvez tenham. Benson, você notou que eles se preocupam muito com a imagem e com a aparência respeitável? Acho que isso pode ser comum entre a classe média. Benson assentiu com seriedade e disse: a família Wood é muito mais extravagante do que eu imaginava. No entanto, o salário semanal de Wood é de apenas 4 libras por semana, e parecer respeitável pode ser a maior diferença entre as pessoas de classe média e os babuínos de cabelos cacheados. Você tem algo contra babuínos de cabelos cacheados? Klein quase caiu na gargalhada. Melissa não participou da discussão. Ela sentava e avaliava Klein de vez em quando. Seu olhar estava enviando calafrios por sua espinha. A carruagem de 2 rodas avançava rapidamente na rua escura e silenciosa. Chegaram à rua Zoutelândia em apenas 12 minutos. Esperem por mim aqui. 5 minutos não serão mais do que 5 minutos, enfatizou Klein. Ele colocou a cartola, pegou a bengala e desceu da carruagem. Como estava cobrando com base no tempo e não na distância, o motorista da carruagem não se importou em esperar. Subindo as escadas, Klein chegou à companhia de segurança Espinho Negro e bateu na porta. Em 10 segundos, a porta foi escancarada. Leonard Mitchell apareceu diante dele de colete e camisa. Você não está de serviço esta noite, Leonard apontou, parecendo surpreso ao vê-lo. Klein ficava de guarda apenas uma vez por semana no portão Chanis. Eles mantinham um horário de trabalho regular para o resto do tempo. Já as emergências que aconteciam à noite seriam atendidas pelos sem-sonos que aproveitavam a noite. No entanto, dormir apenas 2 a 3 horas por dia pode causar calvície e perda de memória. Sempre que pensava nisso, Klein não conseguia deixar de ridicularizar o capitão Dunsmith em sua mente. Tenho algo a relatar, ele respondeu. Há uma missão? Leonard perguntou casualmente, movendo-se para o lado. Quando Klein entrou no salão de recepção, viu Dun saindo com seu blusão preto. Seus olhos cinzas estavam escuros como sempre. Capitão, me deparei com um incidente envolvendo o sobrenatural. Dê-me os detalhes, Dun pediu diretamente. Klein contou toda a história anterior e relatou as etapas que deu para lidar com isso. E então, acho que há necessidade de investigar a Nas Vincent. Naquela época, ele postergou o relatório, devido ao fato de a entidade maligna, convidada pela adivinhação do espelho mágico, não ter causado um desastre, e não haver indicação de que ele estava em perigo extremo. Isso significava que a entidade provavelmente ainda precisava de mais tempo. Não queria despertar ou possuir Selena antes do tempo, portanto, enquanto seus objetivos não fossem expostos, a entidade maligna optaria por observar a situação. Sob tais circunstâncias, não foi difícil para Elizabeth enganar Selena para ir até a entrada do quarto. Você fez bem. Você aproveitou a oportunidade antes que o espírito maligno se materializasse totalmente para possuir o corpo dela por completo. Dun levantou a cabeça de leve e disse: vamos cuidar das investigações de acompanhamento. Você pode voltar para casa para descansar. Klein soltou um suspiro de alívio e riu. Eu pensei que você faria isso minha missão de iniciação e me faria completá-la sozinho. Pelo encantamento que Elizabeth forneceu a ele, a Nas Vincent era certamente perigoso. Isso porque já existe uma missão de iniciação para você, o inconstante Leonard riu ao lado. O quê? Klein ficou chocado. Dun sorriu e explicou com sua voz suave. Por volta das 7 da noite, a delegacia nos encaminhou para um caso. Em nossas avaliações iniciais, não parece haver nenhum perigo ou urgência, então foi decidido que você o concluiria sozinho amanhã. Tudo bem, não pergunte sobre o caso. Descanse bem esta noite e mude seu dia de folga para terça ou quarta-feira. Capitão, fazer isso só atrapalha meu sono. Além disso, segunda-feira à tarde é quando acontece a reunião de tarô. Preciso enviar uma notificação de adiamento para a justiça e o enforcado. Klein balançou a cabeça e sorriu com amargura. Ele então se despediu e foi embora. Saindo da escada, Klein subitamente sentiu algo e levantou a cabeça para olhar para a carruagem que eles tinham alugado. Ele só viu Melissa olhando para ele em silêncio pela janela. Quando fizeram contato visual, Melissa de repente desviou o olhar e sentou-se corretamente. Os cantos da boca de Klein se contorceram enquanto ele entrava na carruagem, fingindo que nada havia acontecido. Sob a lua carmesim e o céu noturno puro, a carruagem descia rapidamente uma rua após a outra.
Quando voltaram para casa, Klein cedeu o banheiro para Benson tomar banho enquanto ia ao quarto de Melissa e batia 2 vezes. Melissa, que planejava usar o outro banheiro, abriu a porta e olhou desconfiada para o irmão. Melissa, você gostaria de fazer uma pergunta? Eu sei que sim, Klein perguntou sem rodeios. Não me observe apenas em silêncio. Os lábios de Melissa tremeram enquanto ela franzia as sobrancelhas e falava. Klein, o que você fez com Elizabeth? Ela parecia um pouco estranha. E mais tarde Selena começou a agir de forma muito estranha também. Klein tinha preparado sua resposta. Você sabia que Elizabeth e Selena são entusiastas do misticismo? Sim, mas eu não gosto disso. Acho que não há nada que não possa ser explicado neste mundo, Melissa respondeu séria depois de ser pega de surpresa por um momento. Tudo o que parece inexplicável é devido ao fato de que o conhecimento que aprendemos é insuficiente. Sim, eu também acho. Klein repetiu seus sentimentos de culpa. Uma vez eu também pensava assim, até que cortejei a morte com sucesso. Ele tossiu de leve e continuou. O misticismo envolve Hermes, a linguagem usada especificamente para antigas cerimônias de adoração e orações. Elizabeth sabia que eu sou bom nisso. E afinal está dentro do domínio de um historiador. Então, ela me perguntou sobre a pronúncia das palavras correspondentes e seus significados reais. Melissa assentiu levemente, significando sua aceitação da explicação de seu irmão. Estava de acordo com o entendimento dela de ambas as partes. Quanto ao motivo pelo qual Elizabeth e Selena ficaram estranhas mais tarde, não tenho ideia dos motivos reais. Klein se retirou da cena primeiro, depois disse, mas posso adivinhar. Você pode adivinhar? Melissa deixou escapar em estado de choque. Klein ergueu a mão e deu um tapinha nos lábios. Eu posso adivinhar pelo conteúdo do que Elizabeth perguntou. As poucas palavras de Hermes estavam relacionadas à adivinhação, bem como à adoração de entidades malignas. Sim, quando Selena fez a adivinhação do espelho mágico, ela recitou em Hermes. Ele trouxe isso proativamente para lembrar sua irmã de manter a guarda contra situações semelhantes. Seria ainda melhor se ela pudesse cortar contato com Selena e Elizabeth. Sim, e Melissa respondeu depois de um atraso. Acho que entendo por que Elizabeth e Selena estavam agindo de forma estranha então. Klein perguntou de forma deliberada. Como a adivinhação do espelho mágico de Selena envolvia uma crença perversa e ilegal, talvez Elizabeth tenha encontrado uma oportunidade de encontrar e corrigir o erro de Selena depois que ela esclareceu comigo o significado real da oração em Hermes que Selena fez. Acho que sim, e Melissa não duvidou dessa conclusão porque ela mesma tinha feito a mesma dedução. Klein soltou um suspiro de alívio ao ver que havia dirigido com sucesso o fluxo da conversa. No futuro, é melhor se você aconselhar Selena a colocar suas crenças no ortodoxo. Então, ele bateu em 4 pontos em seu peito como um sacerdote. Sim, eu vou. Melissa respondeu, parecendo determinada. E não conte a Elizabeth e Selena sobre nossa dedução ou sobre as coisas que eu disse. Na verdade, prometi a Elizabeth não contar a você, enfatizou Klein. Ok, Melissa assentiu levemente. E na manhã de segunda-feira, às 8, na companhia de segurança Espinho Negro. Klein tirou o chapéu e cumprimentou Rosanne e Brett. Depois de trocar algumas palavras, entrou no escritório do capitão Dunsmith. Ele abriu a porta e olhou em volta. De repente, teve um choque porque o rosto de Dune estava muito pálido e seus olhos cinzentos pareciam nublados, sem a escuridão habitual. O que aconteceu, Anas Vincent? Klein perguntou preocupado e chocado. Dune esfregou a testa, tomou um gole de café e respondeu com um sorriso amargo. Anas Vincent está morto. Quem o matou antes da hora? Klein sentou-se diante de Dune com a bengala na mão. Dune não respondeu imediatamente, mas suspirou e disse, Leonard e eu fomos procurar Anas Vincent ontem à noite. Como seu comportamento habitual não apresentava sinais incomuns e não havia nada de estranho em sua casa, decidi entrar em seus sonhos para procurar pistas. No sonho dele, os olhos de Dune mostravam medo enquanto ele se repetia 2 vezes e dizia, no sonho dele, vi uma cruz enorme, uma que apagava o céu. Enorme cruz havia um homem nu pregado nela com pregos pretos. Seus braços e pernas estavam presos com os braços estendidos para fora. Ele estava pendurado de cabeça para baixo, com a cabeça baixa como um candelabro. Havia tiras de manchas de sangue em seu corpo. Ao ver tal cena, perdi a consciência. Saí do sonho de Anas Vincent e, quando acordei, Leonard me disse que Anas tinha morrido durante o sono. Enorme cruz pendurado de cabeça para baixo, um homem coberto de manchas de sangue é semelhante a algumas das histórias do verdadeiro Criador, entidade que certas organizações ocultas acreditam, mas também há diferenças consideráveis. Klein fez uma dedução suspeita. As poucas organizações ocultas que acreditavam no verdadeiro Criador só apareceram nos últimos 2 ou 3 séculos, como a Ordem Aurora e a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. No entanto, tais representações semelhantes nunca desapareceram nos últimos 1000 anos. Dune esfregou a testa novamente. Vamos acompanhar isso. Quanto a você, vá em frente e complete sua missão de iniciação primeiro.